Bom dia, boa tarde, boa noite, girassol. Como vai você? Tá tudo bem? E aí, pronto para mais uma resposta? E você, por falar nisso, me diz aí. Me diz. Você já tem a sua pergunta? Então manda para nós. Manda para cá que com muita alegria, com muito prazer, nós fazemos questão de responder a sua pergunta, tá? E outra coisa, eu já ia me esquecendo. Nós estamos aqui com algo diferente aqui no canal, que até então, como o nosso canal é novo, para muitos isso não é mais novidade, mas para nós é. Então nós temos hoje, perdão, bati aqui no microfone. Para nós como é novo, e eu busquei aí facilitar para vocês, nós temos agora a nossa playlist chamada Que Pergunta Você Faria à Terapeuta? E assim você pode colocar a playlist para correr, aproveitar ao máximo de todas as falas, porque todas as perguntas que foram trazidas para nós, se não é a sua pergunta hoje, é a sua pergunta de amanhã ou foi a sua pergunta de ontem. Se não é a sua pergunta, é a pergunta da sua mãe, da sua irmã, da sua filha, da sua amiga, da sua vizinha, não importa. Dúvidas sempre teremos. E quando a gente traz para cá essas respostas, elas não são baseadas apenas naquilo que eu tenho de conhecimento e experiência. Nós estamos aqui com a equipe espiritual do Espaço de Cura Girassol, então muita coisa vem assim, vem sendo intuída, vem soprada aqui nos nossos ouvidos. Então, às vezes, tem perguntas que eu, Giovânia, penso assim, puxa, como que eu vou responder isso daqui? Como que eu vou fazer me entender para a pessoa que está do lado de lá? E aí vem a espiritualidade e sopra aqui com leveza, com tranquilidade e a coisa flui. Então, essa playlist chamada Que Pergunta Você Faria Terapeuta, quando você entra lá no nosso canal, basta você procurar por playlist e acessar. E sabe como que eu acesso a playlist de vários outros canais ou vários dos meus estudos? Porque mulher tem muitas atividades, né? É um ser humano assim, meu Deus, incansável. Então, o que que eu faço? Normalmente, quando eu vou fazer faxina, eu coloco a playlist para rodar. Quando eu estou lá cozinhando alguma coisa que não vai me distrair, eu ponho a playlist para rodar. E assim eu aproveito ao máximo, vou estudando, vou assistindo os canais que eu quero, vou aprendendo e também fazendo as minhas coisas, cumprindo ali com as minhas atividades, né, de dona de casa, de profissional, de companheira, de filha, de sobrinha, de ser humano. E é assim que a gente tem que se virar, não é? E acaba dando certo. Então, vou ficar muito feliz se eu souber que vocês estão aí utilizando a nossa playlist, a nossa ideia cada vez mais que ela cresça. E para isso, eu também preciso que vocês me mandem perguntas, porque eu não posso tirar a pergunta da cartola. Não dá para fazer isso, né? A gente aqui procura fazer um trabalho verdadeiro, justo e a gente também está fazendo o possível e vai continuar fazendo para estar aqui cara a cara com você, ao invés de utilizar uma IA. Até porque, para mim, na minha visão, isso não funciona, não combina. IA aqui no canal Espaço de Cura Girassol é no máximo para fazer uma capa e olhe lá, tá? Então, a nossa ideia é estar aqui sempre compartilhando com a nossa energia e fazendo com que vocês realmente sintam através do olhar, dos gestos, da entonação, aquilo que a gente realmente quer passar para você. Combinado? Vamos lá. Hoje a pergunta é de um homem. Vou bater palma. Bem-vindo ao Espaço de Cura Girassol. Alegria, alegria, força, luz e sabedoria. São raras as perguntas de um homem. Vamos lá, eu não vou falar o nome dele completo para não expor, porque eu não pedi a ele licença para isso. Mas o nome dele começa com José e ele tem um apelido que termina com Azé. Agora eu tenho certeza que ele vai detectar. A pergunta dele foi a seguinte, ó. Eu não sei nada
sobre terapias energéticas. Como devo me comportar para receber esta instrução? E o legal dele é que ele me mandou essa pergunta, mas somente agora eu estou gravando os vídeos com as respostas. Então ele participou da imersão promo conosco, mesmo sem ter recebido as instruções. Então, é muito baseado nisso que eu vou responder nessa entrega. Eu não sei nada sobre terapias energéticas. Então, para você que me mandou essa pergunta e para você que está agora me assistindo, nós temos aqui no canal vários vídeos explicando sobre o que é a terapia energética, quais são os benefícios, o que ela traz, como que ela vai compor e como que ela vai te ajudar a sair de uma situação que você não está conseguindo alcançar clareza e a solução, tá? Então eu vou falar aqui muito por alto, mas como já temos vídeos falando sobre isso, eu vou focar muito na segunda parte que ele disse, na segunda parte da pergunta: como devo me comportar para receber esta instrução? Então, para você que é novo aqui conosco e nunca ouviu falar sobre terapia energética, a terapia energética é considerada uma terapia breve. Breve porque você não vai ficar 1 ano, 2, 5, 10 anos fazendo terapia, por isso é breve. Nós trabalhamos aqui no Espaço de Cura Geração com acompanhamentos, com imersões, com sessões avulsas. Porém, nós priorizamos o acompanhamento, que tem mais de uma sessão, justamente para a gente ter um resultado melhor e mais palpável, tanto para você, cliente, consulente, paciente, quanto para mim, terapeuta, porque eu também quero ver o resultado. Eu entro com 50% e você entra com os seus 50%. Então, as terapias, no caso do acompanhamento, elas têm de no mínimo 3 sessões, 6 sessões ou de 8 a 10 sessões. Normalmente não passa disso, tá? Então você realmente não vai ficar ali um tempo interminável se encontrando comigo ali toda semana. Não há essa necessidade. As terapias energéticas, elas trabalham com cura quântica, cura rápida. Detectar, né, com facilidade, com rapidez aquilo que te incomoda. Então, as terapias energéticas, elas vão cuidar do seu corpo físico, do seu corpo emocional, do seu corpo mental, do seu corpo espiritual e energético. Então, o energético vai abranger tudo. E cuidando de cada um desses corpos, o reflexo que você vai ter no seu dia a dia vai ser assim extremamente forte, porque você terá mais clareza, conseguirá ter uma percepção melhor daquilo que você precisa, daquilo que você pode mudar e daquilo que você precisa mudar. Porque às vezes a gente precisa mudar e não quer, ou não admite, ou não aceita, tá? E aí leva um pouquinho mais de tempo para que as coisas se assentem e para que elas aconteçam. Mas a terapia energética, então, tem essa visão do todo. Você, quando vai ao médico, você já vai com um sintoma, com uma, entre aspas, doença, e aí a medicina, a ciência vão tratar especificamente ali daquela doença, né? Daquilo que já está ali presente. As terapias energéticas, não. Elas vão cuidar com aquilo que está no seu campo energético, no seu campo mental ou emocional, que se não for cuidado, tratado, trabalhado, vai refletir no seu corpo físico como um desequilíbrio, um desajuste ou o que a sociedade hoje chama de doença. Para a física quântica não existe doença, e sim desequilíbrios e desajustes celulares. E por incrível que pareça, a maior parte das vezes esse desajuste acontece por conta de uma desordem energética no campo emocional
ou no campo mental, na maioria das vezes. E acontece muito também no campo espiritual. E aqui a gente não está dando nenhuma ênfase à religião. É espiritualidade, não tem a ver com religião, tá? Aqui a gente tá, a gente aqui não está limitando, segmentando, a gente não está aqui separando. É tudo junto e misturado, porque isso é energia. Por isso eu faço questão de falar. A espiritualidade aqui que trabalha conosco, independente da religião, todas as pessoas são muito bem-vindas. O budista, o espírita, o católico, o evangélico, o batista, quem é da Umbanda, quem é do Candomblé, o ateu, não importa. Somos todos criaturas divinas, embora o ateu às vezes não aceite isso, mas ele aceita que nós somos de uma energia, provindos de uma energia. E essa energia, para muitos, tem o nome de Deus, ok? Vamos lá. Voltando aqui, então, para a pergunta dele. Como eu devo me comportar para esta instrução? No caso da imersão Prumo, que ele participou, essa imersão tem esse nome exatamente por isso. Para te aprumar, para te alinhar. Porque o que é o prumo? O prumo é uma ferramenta, algumas pessoas conhecem, é uma ferramenta utilizada pelos pedreiros, pelos serventes, enfim, construtores, e ela é utilizada para verificar o equilíbrio da parede. Hoje, talvez, a maioria usa aí algum equipamento mais sofisticado, mas o prumo, ele ainda é muito presente naquelas pessoas que trabalham, aquelas pessoas menores, né? Menores que eu falo assim, o pedreiro, o servente, as construtoras com certeza não. Mas aquele que faz pequenas obras ainda utiliza o prumo sim. Então o prumo serve para alinhar, para equilibrar. E a nossa ideia era aprumar as pessoas que se abriram, que se identificaram com esse produto, com essa imersão. E essa pessoa aqui, nosso querido, foi uma delas. E ele foi assim de uma reação tão interessante que ele me surpreendeu. Ele viu a divulgação da nossa imersão pelo meu perfil do WhatsApp, se interessou, e aí nós tivemos a oportunidade de nos conhecermos pessoalmente. Deixa eu olhar aqui um pouquinho a palavra. E quando nós nos conhecemos, ele mesmo fez questão de falar sobre essa imersão e ele nem quis entrar em detalhes. Ele já comprou logo ele já fez logo a inscrição dele, fez também a inscrição de uma outra pessoa que ele também gosta muito, e os dois participaram conosco dessa imersão e foi assim sensacional. Então, quando você me pergunta aqui como devo me comportar para receber essa instrução, eu tenho você como um exemplo, né? Você não teve nenhuma orientação, não teve nenhuma instrução, mas você fez o quê? Você seguiu o fluxo, você se entregou ao que a sua essência estava ali sinalizando. Você se entregou àquilo que para você parecia ser e era e foi algo assim que mudaria, que transformaria a sua vida em algum aspecto. Transformar num todo, transformar da água para o vinho? Não, isso leva tempo. Porque uma fruta, uma manga, por exemplo, plantei o pé de manga, mês que vem eu já vou colher manga? Claro que não. A natureza não dá saltos. E nós não somos diferentes, tá? Então, no decorrer do tempo, eu tenho certeza que ele hoje consegue perceber as transformações que aconteceram na vida dele. Então, quando eu falo que eu trago ele aqui como um exemplo, ele foi na fluidez, ele se entregou ao fluxo, ele acreditou, ele sentiu que aquela imersão seria benéfica para ele e ele não titubeou, ele não teve dúvida, ele confiou. Então, a primeira ideia é exatamente essa, é você buscar, porque você talvez não tinha percebido ainda,
mas você já estava buscando esse tipo de trabalho, essa energia, esse aprumar. Porque às vezes, quando nós compramos um curso, uma imersão, um acompanhamento, a gente fala assim, nossa, eu achei esse produto. Na verdade, esse produto é que te achou. Porque antes dele ser criado, ele já existe no campo mental, no campo astral, a ideia já existe. E aí a ideia fica ali solta, isso tudo a física quântica explica muito para nós. A ideia fica ali solta e quem absorve, quem está aberto para absorver, a ideia vem. Então, o processo de criação é mais ou menos assim. Você primeiro se abre, você se entrega e a coisa acontece. E é assim que acontece com as minhas imersões. Eu tô aqui fazendo alguma coisa, de repente vem a ideia e eu já sento, escrevo, que eu gosto de escrever, eu já traço tudo. O que vai ser, como vai ser e etc. Sempre orientada e intuída pela espiritualidade. Por isso que tem que ser rápido, porque as ideias vão surgindo e a gente tem que pegar. Então, quando esse produto, ele que estava por aí, ele começou a ser materializado por mim, você que inconscientemente já estava buscando por isso, entrou ressonância com o produto que o Espaço de Cura Girassol oferece. E aí vocês ali, ó, energeticamente conversaram. E quando a gente teve a maravilhosa oportunidade de se conhecer pessoalmente, olhar olho no olho, se abraçar e pronto, você não teve mais dúvida. Aí colapsou. Aquilo que era a onda que estava aí pelo espaço, colapsou e se transformou em realidade, virou a imersão prumo e você participou. Normalmente, quais seriam as instruções para uma pessoa que nunca passou por uma sessão com a terapia energética? É você começar a olhar para si, a questionar, a avaliar. Qual área da minha vida eu quero melhorar? Qual área da minha vida requer uma maior atenção? Qual área da minha vida precisa de uma cura? Quando você começa a fazer essas perguntas, o próprio universo já vai sintonizando com você. Tudo que a gente fala é ouvido. Tudo é anotado, criteriosamente anotado. E aí, no momento oportuno, aquilo acontece. Então, você pergunta, o universo já começa a trabalhar para te dar as respostas, e aí é você se abrir, confiar e estar aberto, permitir que as coisas venham, que as ideias venham, que as intuições surjam. E aí você às vezes está rolando o feed do Instagram e encontra algo do Espaço de Cura Girassol ou de outro canal. Você está ali assistindo no YouTube, aparece alguma coisa. Já aconteceu de você estar assistindo um vídeo, ou melhor, de você estar no YouTube, e aí de repente aparece um vídeo, você ouve, assiste, se identifica maravilhosamente bem com aquilo e fala assim, meu Deus, eu tava aqui do nada, muita gente, eu vejo muito comentário assim, eu tava aqui do nada, de repente o YouTube me mandou esse vídeo daqui. Não é bem assim, né? O YouTube mandou também? Mandou, mas não é bem assim. Todo um trabalho foi feito antes. Primeiro partiu da sua permissão, do seu desejo em receber essa contribuição do universo, e aí depois o universo vai ajustando as energias, vai ali trabalhando as possibilidades para que um seja contribuição para o outro. Então, a primeira coisa, se permitir. A segunda coisa, estar aberto. A terceira coisa, se abrir. E assim as coisas vão fluindo e vão acontecendo. E com a terapia energética não é diferente. É exatamente dessa forma como devo me comportar para receber esta instrução. É você se colocar plenamente confiante, aberto e permitindo que o universo responda às suas perguntas e faça os entrelaçamentos quânticos
de com quem você vai ter afinidade, de com quem você vai conversar, de com qual técnica você vai se identificar e de que forma a sua cura vai chegar. Então não é nada assim, ó, a jato e nem de qualquer jeito. Pelo contrário, é tudo maravilhosamente, lindamente arquitetado, projetado para que um seja contribuição para o outro. Tem uma frase que diz assim, se não me engano é do Emmanuel, é o homem quem vai curar o próprio homem. E quando nós damos essa abertura, nós também estamos dando abertura para o outro, como eu, como vários colegas, de também ser contribuição na sua vida, de também fazer a diferença na sua vida. Porque nós aqui somos pontes entre a sua dor e a sua transformação. E, principalmente, em se tratando do espaço de cura Girassol, é esse o nosso objetivo. Ser a ponte entre a sua dor e a sua transformação. Eu espero aqui ter respondido. Se nós aqui não respondemos na íntegra, se ficou alguma dúvida, manda pergunta para nós. Nós voltamos aqui e com muita alegria vamos te responder, tá bom? Te agradeço imensamente mais uma vez pela pergunta. Agradecendo imensamente a todos vocês que me permitem, que nos permitem entrar em seu lar, fazer parte da sua vida. E essa permissão que você dá através da sua audição, do seu olhar, do seu perceber. Nós somos muito gratos por isso, por essa permissão e por essa abertura. Nós queremos muito fazer parte da sua vida, da sua transformação. Então, nós aqui agradecemos imensamente mais uma vez e como não poderia ser, alegria, alegria, força, luz e sabedoria para mim, para você e para o todo. Até o próximo vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Girassol. Tchau, tchau.